Hoje, dia 30 de maio de 2018, está no ar o Jornal do Canal 14. Olá, assinante! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição desta quarta-feira, dia 30 de maio de 2018, aqui do nosso telejornal do Canal 14. Desde já te agradeço pela audiência qualificada e a você também que me acompanha no canal do youtube.com/canal 14 Anápolis. Hoje, dia 30 de maio, é marcado pelo Dia das Bandeiras e também do Dia do Geólogo. Vamos já trazer o panorama das rodovias federais que cortam o estado de Goiás através das informações da Assessoria de Comunicação da PRF Goiás. Olha, a PRF informa que são registrados às 5 horas da tarde de ontem, ou seja, dia 29 de maio, 3 pontos ativos de interdição total no país, especificamente nos estados do Ceará, Minas Gerais e Distrito Federal. Foram registrados até o fechamento do relatório repassado aqui pela PRF 751 desinterdições em rodovias federais. Atualmente, eles têm um mapeamento das atividades em 616 pontos de aglomeração de caminhoneiros, sem bloqueios ou interferências do fluxo rodoviário, com posicionamento de veículos e pessoas em áreas às margens das rodovias, incluindo aglomerações de movimentos diversos aos caminhoneiros. Foram encaminhados pela Polícia Rodoviária Federal, a Advocacia Geral da União, a AGU, diversas situações para autuações baseadas em decisão judicial do Superior Tribunal Federal, determinando o desbloqueio das rodovias. Tá aí, então, a informação, dá um balanço aí do panorama das rodovias federais, que a maioria delas já estão desobstruídas, sem a presença dos caminhoneiros. Já dando esse feedback, principalmente para você que vai aproveitar o feriado de amanhã, quinta-feira, Corpus Christi, já vai emendar o feriado aí e poder aproveitar aí com sua família o descanso, né? Apesar de que as rodovias não estavam totalmente obstruídas, fechadas, mas agora os caminhoneiros realmente se retiraram, né, em função de uma determinação do governo federal. E aí quem nos traz toda essa informação são os melhores para poder dizer que é a Polícia Rodoviária Federal, né? Então, pode ficar tranquilos quanto a isso. Olha, ainda trazendo as informações desta quarta-feira para você, a gente segue aqui com a previsão do tempo para Anápolis e também para a nossa região metropolitana. Aproveito para trazer a previsão para hoje e a gente vai estender aqui para o fim de semana para você ter a noção de como é que vai ser a previsão do tempo, tá bom? Olha, para hoje, máxima de 24, mínima de 11 graus. A umidade relativa do ar vai variar hoje pela manhã 82% e à tarde 40%. Teremos uma quarta-feira de sol com algumas nuvens, névoa ao amanhecer e noite com poucas nuvens. Já amanhã, dia 31, quinta-feira, feriado, máxima de 25 e mínima de 14 graus. Uma quinta-feira de sol, algumas nuvens, mas não chove. Na sexta-feira, dia 1º de junho, olha, máxima de 25 e mínima de 13 graus. Uma sexta-feira de sol com algumas nuvens, mas também não chove. Olha, no sábado e no domingo, a previsão se repete, tá? Nos dias 2 e 3 de junho, máximas serão de 26 e mínima de 14 graus. Teremos um sábado e um domingo de sol com algumas nuvens, mas não chove aqui para Anápolis e também para a região metropolitana, né? Só estamos tendo, na verdade, um tempo cada vez mais seco. Essa é a grande realidade nesse período aqui na nossa região centro-oeste. Olha, os principais sites de notícias já traz também informações com relação à paralisação. Mesmo com liminar do TST, petroleiros deflagram paralisação hoje, né? A Federação Única dos Petroleiros anunciou hoje que mesmo com a liminar do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou a greve abusiva, a paralisação da categoria foi iniciada e atinge refinarias, terminais e plataformas da Bacia de Campos. O movimento programou atos e manifestações ao longo deste dia. Pelo balanço, os trabalhadores cruzaram os braços nas refinarias de Manaus, em Pernambuco, Minas Gerais, Duque de Caxias, em Paulínia, Capuava, Araucária, no Rio Grande do Sul, além da fábrica de lubrificantes no Ceará, de Araucária, nitrogenados no Paraná e da unidade de xisto do Paraná também.
A unidade aqui, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, informou que não houve troca dos turnos da 0 hora nos terminais da Suape no Pernambuco e de Paranaguá no Paraná. Segundo a Federação, da Bacia de Campos, os trabalhadores também aderiram à paralisação em diversas plataformas. Os petroleiros afirmam que o movimento é uma reação à política dos preços dos combustíveis, de crítica à gestão na Petrobras e contra os valores cobrados no gás de cozinha e também nos combustíveis. A paralisação dos petroleiros ocorre 3 dias depois que o presidente Michel Temer e equipe negociaram um acordo com os caminhoneiros. Por mais de uma semana, os caminhoneiros pararam o país, provocando desabastecimento nos postos de gasolina, supermercados e prejuízo à economia. Mas eu te garanto que não tem prejuízo maior do que o rombo nas contas públicas deixado pelos últimos políticos, né? Essa é a grande insatisfação que culminou tudo nessa insatisfação, não só de uma categoria, mas de uma população, né? Somos nós, brasileiros, totalmente insatisfeitos. Bom, trazendo as informações então, com informações aqui do site Agência Brasil de Notícias, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal estão cumprindo nessa quarta-feira em Brasília, na Câmara dos Deputados, mandados de busca e apreensão nos gabinetes dos deputados Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, Jovair Arantes, do PTB de Goiás e Wilson Filho, do PTB da Paraíba. Todos são investigados por fraudes no sistema de registro sindical. De acordo com a Polícia Federal, a ação representa a fase ostensiva da Operação Registro Espúrio e foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Edson Fachin. As investigações já duram cerca de 1 ano e revelam um amplo esquema de corrupção dentro da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, com suspeitas de envolvimento de servidores públicos, lobistas, advogados, dirigentes de centrais sindicais e parlamentares, informou a Polícia Federal por meio de nota. Segundo o Ministério Público Federal, sedes nacionais de 2 partidos políticos e de centrais sindicais também são alvos da operação. Também por meio de nota, o Ministério Público Federal, o MPF, informa terem sido ordenadas medidas cautelares diversas à prisão contra os parlamentares. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a procuradora, melhor dizendo, Raquel Dodge, foi identificada pela Polícia Federal a existência de um esquema criminoso estruturado em 5 núcleos de atuação: administrativo, político, sindical, captador e também financeiro. Essas são as notícias, né? Os destaques nos principais sites de notícias desta quarta-feira, essa ação da Polícia Federal cumprindo mandados em gabinetes de 3 parlamentares federais nessa manhã, né? Olha, vamos continuar trazendo as notícias nacionais. Olha, Corpus Christi, em função do feriado, bancos fecham no feriado e funcionam normalmente na sexta-feira, viu? As agências bancárias funcionam normalmente na sexta-feira, dia 1º de junho, após o feriado nacional de Corpus Christi amanhã, dia 31 de maio. No dia do feriado, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, lembra que não haverá atendimento nas agências bancárias. A população poderá utilizar os canais alternativos de atendimento como o mobile, o celular, a internet bank, caixas eletrônicos, banco por telefone e também correspondentes. Segundo a FEBRABAN, os carnês e as contas de consumo como água, energia, telefone vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais. Os clientes podem também agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las, as que têm código de barra, nos caixas eletrônicos, ou seja, os caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados com sacados, na verdade, eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio de DDA, que é o débito direto autorizado. Então, pela notícia aqui, os bancos, na verdade, vão funcionar normalmente, mas não o caixa normal, né? Eles vão funcionar através das plataformas digitais e através dos caixas automáticos, né? Mas com o atendimento pessoal e personalizado, não. Vai haver, digamos assim, vamos emendar com relação ao feriado. Justamente também órgãos públicos começam a emendar também. No governo do estado já foi decretado ponto facultativo na sexta-feira. Então, de quinta, né, a partir de amanhã, não há expediente também em órgão estadual.
Vamos trazer agora as notícias dos jornais estaduais, né? A gente traz aqui Jornal Popular, PRE registra 19 pontos de bloqueio nas rodovias estaduais goianas na manhã dessa quarta-feira. A Polícia Rodoviária Federal ainda não divulgou o balanço de ontem, né? Eu li para vocês o balanço com relação ao dia 29, né? Que ontem, logo à noite, a PRF já soltou essa informação para nós aqui. Traz também informações. Brasília, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão no gabinete de Jovair Arantes. Além do goiano, os deputados Paulinho da Força, do Solidariedade, Wilson Filho, do PTB, também são alvos da operação Registro Espúrio contra fraude de registros sindicais. Ainda no Jornal Popular, transporte coletivo, o Metrobus volta atrás e suspende redução da frota do eixo Anhanguera. Combustível, Petrobras sobe preço da gasolina em 0,74% e diesel segue em R$ 2,10. Dólar recua com perda de força da greve de caminhoneiros e reoneração exterior. E greve, petroleiros desafiam a Justiça do Trabalho e iniciam greve nas refinarias. São os destaques aqui do Jornal Popular. Agora a gente traz o Jornal Diário da Manhã. Íris entrega 2 CMEIs. O prefeito de Goiânia entrega aos moradores do setor Santos Dumont o CMEI Fabiano de Cristo e em seguida segue para o Jardim Europa, onde reabre o CMEI para a população. Juntas as duas unidades proporcionarão 190 vagas. Muito bom, né? Não existe, é igual a realidade de Anápolis, a crescente necessidade de CMEIs é maior do que as próprias escolas em si, né? Existem muitas crianças nascendo, então precisa realmente abrir mais creches do município, né? As chamadas CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil. Bom, o apagador de incêndio na base aliada, após permanecer 15 dias em visita à China e à Rússia, Marconi Perillo retornou a Goiás e iniciou, a pedido do governador José Eliton, tentativa de apagar incêndios na base aliada, principalmente na disputa pela segunda vaga ao Senado. Velho abandonado na praça, destaque aqui no Jornal Diário da Manhã. Seu Luiz está há 12 dias na Praça Belmiro Paulino, no setor sul em Goiânia, e ele não conversa com quem passa pelo local e alimenta-se quando um vendedor de garapa lhe dá comida. Greve dos caminhoneiros, foram longe demais. É o destaque do Diário da Manhã. Paralisação coloca mães desesperadas com filhos doentes. Movimento ameaça perda de rebanhos, deixa crianças fora da escola. O que mais querem os caminhoneiros que ainda estão em greve? O Brasil pode quebrar de uma hora para outra se medidas urgentes não forem tomadas. Procuradoria-Geral da República diz que paralisação ameaça direitos fundamentais. Ainda atrás, movimento perde força, mas Brasil vive o caos. E prefeituras suspendem serviços públicos. Tem muitas prefeituras que já estão fechadas, né? Que não estão em atendimento justamente em função da greve dos caminhoneiros. Bom, vamos trazer agora as notícias aqui da cidade de Anápolis, né? Que traz aqui os sites de notícias para esta sexta-feira. Vamos ver o que tem de notícia, né? De novidade com relação justamente à greve dos caminhoneiros, né? Segundo o Portal 6, os efeitos drásticos da greve dos caminhoneiros sobre o Porto Seco e também a Caoa Hyundai. Segundo informações aqui, a situação de paralisia repercute como esperado. Nas indústrias farmacêuticas, das 12 que abrigam o polo farmacêutico aqui de Anápolis, pelo menos 5, segundo o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás, a Sindifargo, estão com a produção parcialmente paralisada devido à falta de insumos e dificuldades no escoamento. Para alguns também, efeitos mais drásticos são vistos também na montadora Caoa e no setor ali do Porto Seco Centro-Oeste. Segundo informações aqui do Portal 6, desde o último dia 21 até o início dessa semana, o Porto Seco registrou uma queda de 60% na movimentação de mercadorias importadas. De cada quadro cargas destinadas, na verdade, de cada 4, né? Melhor dizendo aqui no Portal 6, cargas destinadas ao local, apenas uma chegou ao recinto alfandegado. Até mesmo produtos considerados essenciais, como medicamentos, insumos farmacêuticos e cargas perecíveis, chegam em volume menor do que o habitual. São os destaques aqui com relação, né, à realidade aqui da greve. Greve dos caminhoneiros aumenta a procura sob preço e sobe preço em alimentos em Anápolis.
Bom, eu não vi muita correlação, muita mudança em ofertas na verdade, esse é o destaque aqui do jornal Portal 6, mas eu particularmente em supermercados não tenho visto faltar alimentos, não tenho visto aumento de preço. O que eu tenho visto, infelizmente, é aumento de preço no taxa de gasolina, que já está chegando quase a R$ 5 o litro da gasolina nos postos de combustíveis, né? Que os donos acabam aproveitando dessa demanda, da necessidade que as pessoas, independente do valor que seja o litro da gasolina, as pessoas estão pagando por ela. E acaba tendo essa exploração da mesma forma como o gás de cozinha, né? Na falta do gás de cozinha, muitos aí que estão vendendo acabam pagando por um preço um pouco elevado. E aí a nossa recomendação é, procure o PROCON, caso se sinta lesado por essas questões, procure o PROCON da nossa unidade aqui na cidade de Anápolis, né? E, olha, muitos supermercados que eu passei, não falta os alimentos básicos, não. O que a gente tem visto muito na imprensa é com relação a alimentos de hortifruti, né? Mas o básico que a gente vê, que é o arroz, o feijão, o açúcar, isso a gente não vê faltar, que, digamos assim, é a base estrutural de uma alimentação, a gente não vê faltar nos supermercados. Graças a Deus, aqui em Anápolis não tem tido essa falta aqui na nossa realidade, né? Olha, quero agradecer a sua audiência e lembrando que nós vamos entrar num recesso desse feriado. A gente retorna normalmente na próxima segunda-feira, trazendo as notícias e já vamos ver como é que será se na verdade haverá a greve ainda dos caminhoneiros, como será ainda, se ainda terá até lá a greve dos petroleiros, enfim, a gente vai trazendo todas essas informações aqui para você na próxima segunda-feira, tá bom? Agradecendo a sua audiência, principalmente as imagens de Darlan Santos, nas edições de Leda Rodrigues, na produção de BM Comunicação Integrada, na apresentação de Blenda Maraíza e na nossa direção-geral de Fernando Dutra. Uma excelente quarta-feira para você, aproveite o feriado com responsabilidade, cuidado aí quem for pegar rodovias, olhe as condições dos seus veículos, né? Principalmente veja a questão de abastecimento. E boa viagem para você e bom descanso. A gente vê na próxima segunda-feira. Até lá!